Sejam muito bem-vindas, mamãe. Como é que vocês estão? Eu sou a doutora Tabata Guimarães e hoje eu estou lançando um quadro aqui para vocês. O que a sua cicatriz revela? Então, hoje eu vou trazer uma mamãe do meu dia a dia, da comunidade, o que aconteceu com ela. E lembrando, mamãe, aqui não é um diagnóstico. Eu estou educando vocês e eu vou mostrar vocês que muitas vezes a cicatriz da cesárea, ela mostra algo para vocês, mas vocês não estão se importando com o que está mostrando. Então, eu quero ligar um alerta para vocês e mostrar que o seu corpo fala. Então, você precisa saber o que está acontecendo em cada sinais que o seu corpo dá. Esse quadro é simplesmente eu analisando algumas mamães e algumas complicações. Primeiro, eu vou te contar a história da minha mamãe. Seguinte, a minha mamãe, primeiro parto cesárea, e ela estava muito ansiosa porque ela queria um parto normal. Só que como o bebê estava entrando em sofrimento e ela também, então as obstetras orientaram de ter um parto cesárea. Até o momento ela não queria, mas ela teve que passar por essa cesárea em saúde dela e do bebê. E ela passou por um parto cesárea. E mamãe, após a cirurgia, já foi colocado utilizaram deixa eu mostrar aqui para vocês, o tape. E mamãe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês olharem para essa cicatriz, a melhor indicação para essa mamãe foi o tape. Eu não colocaria o tape. Por quê? Porque esse tape, ele está sendo o quê? Prendendo essa barriga. E olha como é que tá a área da cicatriz. Olha só, toda cheia de edema. Então, o que aconteceu? Comprimiu essa barriga o máximo possível. E quando você comprime, o inchaço fica todo ali em cima da cicatriz. Detalhe, é completamente diferente de uma lipo, em que a mulher fica deitada lá e ela não faz nada. Então, o tape, ele é super recomendado. Agora, se você é uma mamãe de parto cesárea, a gente tem que ter muito cuidado, porque não é todo mundo que pode aplicar o tape. Você precisa entender que tudo precisa de uma avaliação. Então, logo após o parto dela, colocaram o tape e ela estava se sentindo super segura durante esse processo todo. Só que, mamãe, ela começou a perceber que a cicatriz dela estava muito inchada. E quando eu conversei com ela, ela falou para mim que ela estava sendo cuidada por uma fisioterapeuta e uma enfermeira. E a fisioterapeuta falou para ela que o problema todo era a calcinha que ela estava usando que estava prejudicando ela. Mas quando eu avaliei, não era a calcinha, era o diacho do tape que estava prejudicando essa mamãe. Então, imediatamente eu pedi para ela remover esse tape. E aí eu preciso saber que tipo de secreção está saindo dessa cicatriz. Se ela tem odor, como é que está a consistência desse líquido, se é pastoso, o que está saindo dessa cicatriz. E aí eu pedi para ela colocar uma gase não aderente. E ela me mostrou esse líquido aqui. E aí quando eu olhei para esse líquido, eu disse, bom, esse líquido realmente está saindo bem pouquinho, então a gente começa a fazer outros protocolos. E eu pedi para ela comprimir essa barriga, colocar uma gase não aderente e continuar deixando esse tecido drenar. E ela falou assim para mim, Tabata, será que foi alguma coisa que eu fiz? Eu sobrecarreguei no meu pós-parto? Não, não foi nada disso, gente. Vocês vão perceber que eu vou ser a última pessoa que vai dizer para vocês ficarem, fique parado, não tem como você cuidar do seu bebê, não existe isso. A gente precisa entender que o pós-parto cesárea, a gente precisa cuidar do bebê, então a gente precisa movimentar. O parto cesárea tem muito histórico de edemas nos pés, por quê? Porque pedem para ela ficar de repouso, não tem como ficar de repouso. Essa mãe precisa se movimentar. Então eu falei para ela, se movimente, cuide do seu bebê, mas sempre fazendo o quê? Comprimindo essa barriguinha. Essa barriguinha, ela precisa ser comprimida para a gente poder eliminar tudo que tem para eliminar. E detalhe, no protocolo do tira-bolsinha,
eu falo o que ela precisa fazer para poder ela cuidar em casa. E ela começou a cuidar dessa cicatriz, cuidando, limpando com soro fisiológico, cuidando dessa área, manipulando do jeito correto. E aí, depois de uma semana, ela me mandou essa foto. E se você olhar, mamãe, eu sempre falo para não depilar em cima da cicatriz, porque senão vai machucar. E olha como é que está o tecido, começa a ter a granulação nesse tecido. Ele começa a se organizar. E isso, mamãe, demorou mais ou menos umas 2 semanas para ter essa organização. Ah, Tabata, mas deixa eu te falar uma coisa. Pedem para me passar álcool, para me passar rifocina. Gente, não passe nada. Nada que não seja a favor para o cuidado dessa cicatriz. A gente precisa entender, mamãe, que tudo que está acontecendo é porque a mãe não sabe como cuidar. Eu sempre falo, a gente precisa cuidar desse tecido e a gente precisa se preparar. Não adianta a gente achar que esse tecido vai cicatrizar por ele mesmo. Não. A gente precisa cuidar desse tecido. A gente precisa cicatrizar esse tecido e cuidando da melhor forma possível. Então, eu pedi para ela cuidar direitinho. E mamãe, depois de um tempo, ela falou assim para mim, Tabata, depois que eu comecei a cuidar, tudo melhorou. Então, eu vou mostrar para vocês como é que tá agora. Deixa eu remover esse e olha só. Isso aqui é uma cesárea, mamãe, de mais ou menos, depois de 2 semanas, essa cicatriz ficou desse jeito. Olha como ela pegou o contorno direitinho da cicatriz. Olha como ela melhorou. Tudo que você puder fazer para cuidar dessa cicatriz, você pode fazer em casa sem problema nenhum. Basta você saber o passo a passo. E ó, se a gente for pensar assim, é desesperador a gente ver uma cicatriz machucada, uma cicatriz que esteja aberta, e todo mundo falando que é normal. Você vai no hospital e os médicos falam, ah, é normal, tá tudo bem. E não é bem assim, mamãe. A gente precisa entender que a gente não pode normalizar tudo na cesárea. Tudo precisa de tratamento. Tudo a gente precisa cuidar. Se você observar a sua cicatriz desse jeito aqui, você pira. Por quê? Você fica com receio, Tabata, será que eu vou voltar para o hospital? Então, se você souber fazer os cuidados, você cuida na sua casa direitinho. Não precisa de muita coisa, mamãe. Só basta você saber o passo a passo. Quando você olha a sua cicatriz e vê a sua cicatriz desse jeito, o resultado é muito mais satisfatório. O resultado é muito mais tranquilo. Então, esse foi a história da Maria. É um nome fictício, mas é a história da Maria. E olha só, mamãe. Esse quadro eu lancei justamente para analisar algumas imagens e mostrar para vocês que as complicações podem vir e que você pode tratar essas complicações, mas para clarear a ideia da cabeça de vocês, de mostrar o que você está errando ou deixando de errar, o que você pode consertar nessa jornada toda. Então, hoje, eu falei a história da Maria, um nome fictício, e se você é uma mamãe que quer ser avaliada, coloca nos comentários aqui e se inscreve, porque se você quer ser avaliado, você vai preencher uma ficha de avaliação e essa ficha de avaliação vai passar por várias mãos para saber se você pode ser avaliada e ser mostrada aqui no canal, mas antes você precisa se inscrever, você precisa curtir para saber se você está gostando desse conteúdo e trazer muito mais conteúdo para você. Ou você também pode botar aqui nos comentários qual tipo de conteúdo que você quer que você assistir por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.